Oi, gente, eu sou a Nath e o vídeo de hoje eu fiz sobre a quest da Banshee. Nessa quest não tem muita interação assim com NPCs, então eu tentei focar um pouco na história de Ghostland, na relação entre os nomes dos seals e o que a gente faz na quest, e até um pouco na história do lugar onde acontece a quest. A Banshee Quest acontece na Ghostlands, que fica a oeste de Carlin. Ela começou a ser explorada depois que as mulheres assumiram Carlin. A rainha insistiu em tentar fazer um pessoal morar lá naquele lugar. Só que esse povo que foi pra lá começou a ter umas alucinações, a cometer assassinato em série, até que eles desistiram e os que sobreviveram, saíram lá daquele lugar. E a rainha não queria desistir de expandir Carlin, então ela acabou mandando os druids pra lá. Mas mesmo eles não conseguiram, se livrar daquelas maldições. E parece que alguns morreram tentando, outros se machucaram. Aí eles decidiram fazer uma magia para selar aquele lugar, para que pessoas não acabem indo para lá sem querer. Para passar pela magia dos druids, a gente precisa então entrar nesse buraco. Em seguida a gente segue para o sul e desce em um buraco. E para iniciar a aventura pelos 7 selos, a gente precisa puxar 2 alavancas que vão desativar 2 paredes mágicas que tem ali. No lado da direita a gente passa por uma GS, vários buracos falsos ali, e aí a gente encontra a alavanca. E do lado esquerdo a gente vai passar por Scorpions, Bone Lords, Demon Skeletons, e a gente puxa a alavanca e sai correndo rapidinho para poder passar pelas paredes mágicas que estão desativadas. Entrando ali na sala principal, a gente encontra uma pessoa morta. Essa pessoa é o Fugio. Dentro do corpinho dele tem um diário. Essa parte da história está relacionada ao acesso para Isle of the Kings. Para poder descer para os andares para baixo, a gente tem que falar com o Costello. Aí a gente fala a palavra Fugio. Na verdade, a gente está falando que a gente encontrou o diário dele, que ele morreu. E aí ele dá permissão pra gente descer pra investigar mais sobre esse assunto. Que coisas ruins que tem lá embaixo, o que realmente aconteceu. Indo um pouco pra direita, a gente encontra uma alavanca e ela desativa uma parede mágica que abre uma passagem pra gente. E aqui já é o primeiro desafio, é o Hidden Seal, é o selo escondido. Então se a gente ficar indo pra baixo, a gente vai entrar num loop infinito que joga a gente de volta lá pra cima, a gente fica andando pra baixo eternamente, E tem ali um buraco escondido. Eu acho que isso tem a ver com o hidden escondido, Hidden Seal. Aí a gente abre esse buraco, e entra ali. Passando pelo foguinho azul, é como se a gente tivesse completado esse desafio do Hidden Seal. Seguindo o caminho adiante, a gente encontra o próximo desafio, que é o selo da lógica. The Logic Seal. Pelo que eu entendi da lógica, funciona da seguinte maneira. Os 2 foguinhos da esquerda têm sempre 3 estados. O primeiro estado é o que só o de baixo está aceso. O segundo estado é que o de baixo e o de cima estão acesos. E o terceiro estado é que os 2 estão apagados e é como se eu tivesse jogado um foguinho a mais para o restante deles. Meio que como se ele estivesse carregando um poder e jogando pra frente. Então, se pensar bem, nas 3 primeiras situações, ele carrega o foguinho da esquerda de baixo, carrega o foguinho da esquerda de cima, e na terceira ele joga para o quadrante do meio, E acende só o foguinho de baixo e ele termina de carregar o poder e apagou os 2 ali. Nos outros 3, ele carrega o foguinho de baixo da esquerda, carrega o foguinho de cima da esquerda, e aí no outro quadrante ele joga pro lado e apaga os da esquerda. Aí como o de baixo do meio já tá aceso, ele acende o de cima. Então ele começa a carregar de novo. Acende o foguinho de baixo da esquerda, acende o foguinho de cima da esquerda, aí ele joga pra frente e se apaga, Seria na teoria o resultado, ele apaga, o finalzinho ele apaga as 2 da esquerda. Só que os 2 do meio já estão acesos, então ele sobrecarrega também, joga pra frente. Então ele acende o último foguinho da direita de cima e apaga os 2 do meio, porque eles foram sobrecarregados, foram atirados.
e acho que essa é a explicação do porquê os dois da esquerda estão desativados, os dois do meio estão desativados e os dois últimos estão ativados. Eu sei, essa explicação é maluca, mas eu procurei no Google e achei ali por código binário, e não sei, achei que por código binário parecia mais difícil de entender. Então, colocando o resultado correto, a gente passa pelo foguinho azul e é como se a gente tivesse completado esse desafio do Logic Seal. O próximo desafio que a gente tem que completar é o True Path Seal, é o selo do caminho verdadeiro. Tem vários quadradinhos ali e o quadradinho que a gente pisar errado, ele vai brilhar da cor vermelha. Então, para descobrir o caminho verdadeiro, basta a gente ficar tentando e encontrar onde ele brilha verde. Ao encontrar o caminho verdadeiro, a gente pode passar pelo foguinho azul, comprovando que a gente terminou esse desafio. O próximo desafio é o do selo do sacrifício. E é por isso que a gente tem que trazer um frasco com sangue para jogar numa pedra de sacrifício. E jogando sangue a gente consegue passar pelo foguinho, comprovando que a gente terminou esse desafio também. O próximo desafio é do selo Demon Rage, que é uma raiva demoníaca. E quando a gente entra lá, assim que a gente pisa num dos pisos que tem ali, a gente summona 2 Warlock. Então tem que tomar bastante cuidado, porque ele fica invisível. Aí ele é imune a muitos elementos, né? Tem que tacar terra nele para ele voltar a aparecer. Mas bom, matando os 2 Warlocks, a gente vai ter uma sala onde tem um Demon lá em cima e algumas alavancas para a direita. E a gente precisa puxar essas alavancas numa ordem correta. Cada vez que a gente errar, aquele Demon ataca a gente. Depois de colocar as alavancas na ordem correta, a gente pode passar pelo fogo azul, comprovando que a gente terminou esse desafio. O próximo selo que a gente vai quebrar é o das pragas, Plague. Talvez por esse motivo tenha ali uns Poison no caminho, né? Sei lá, praga, Poison. E as pérolas, a gente pode ver que numa pedra um pouco acima tem o exemplo de como elas têm que ser colocadas. Então a gente coloca a pérola branca de um lado, a pérola preta do outro e consegue passar pelo foguinho, que quer dizer que a gente completou esse desafio e quebrou esse selo. O último selo a gente vai conseguir falando com a Rainha das Banshees. Ela fala que ela é a guardiã do 7º selo. E ela também fala um pouco sobre esse lugar que a gente está agora, esse lugar cheio de selos. Parece que ele era um templo para uma raça muito antiga, e essa raça veio das estrelas, então não é desse mundo, né? Ela fala que eles vieram para cá porque estavam fugindo de um inimigo que é mais horrível do que eles. E com essa fala a gente pode imaginar que eles não eram criaturas boas, né? E ela explica que nenhum deles sobrou, que eles aniquilaram a própria raça. E então a gente pede para conseguir masterizar o 7º selo, né? Aí ela pergunta se a gente passou por cada selo, a gente responde que sim. E por último ela pergunta se a gente está preparado para receber o beijo dela, porque é com esse beijo que vai abrir o 7º selo. Mas com esse beijo também a nossa morte e uma parte da nossa alma vão pertencer a ela. E aceitando todas essas consequências, ela vem e beija a gente. Nesse momento a gente tem uma visão do nosso próprio corpo morto e é jogado lá pro começo. E então, voltando todo o caminho, a gente passa pela sala dela e encontra 7 portas que, de acordo com os selos que a gente desbloqueou, a gente consegue abrir essas portas. Descendo, a gente enfrenta as criaturas que tem ali e a gente pode pegar as nossas recompensas. Um Tower Shield, uma Bow, 100 Platinum Coins, uma Giant Sword, um Stealth Ring e um SSA.